Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está entrando no ar mais um programa, A Bíblia Sagrada no seu lar. Eu espero que onde quer que estiverem entrando essas ondas sonoras e também visuais, audiovisual, esteja entrando a vida, a paz, a luz e, sobretudo, a salvação, para a glória de Deus. Deus te abençoe grandemente, porque essa é a vontade de Deus, abençoar a todos. E você vai participar comigo da leitura de mais um capítulo da Bíblia. Desta feita, Gênesis de número 23. Teremos aqui 20 versículos. 20 versículos. Acompanhe com atenção, você que tem dificuldade de enxergar e você que quer ler a Bíblia toda. É para você esse projeto, tá bom? Vamos lá. Versículo 1. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Versículo 2. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Versículo 3. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo, versículo 4. Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dá-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. Versículo 5. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe, versículo 6. Ouve-nos, meu senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a tua morta. Versículo 7. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Versículo 8. E falou com eles, dizendo, se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar. Versículo 9. Que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Versículo 10. Ora, Efrom habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo, versículo 11. Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo, te dou, sepulta a tua morta. Versículo 12. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra, e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo, mas se tu estás por isso, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Versículo 14. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe, versículo 15. Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua morta. Versículo 16. E Abraão deu ouvidos a Efrom. E Abraão pesou a Efrom a prata que tinha falado aos ouvidos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Versículo 17. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo e a cova que nele estavam, e todo o arvoredo que no campo havia, que estavam em todo o seu contorno ao redor. Versículo 18. Se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. Versículo 19. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Versículo 20. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão. Perdão. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et, em possessão da sepultura. Muito bem. Assim foi lido mais um capítulo da palavra de Deus. Lembre-se, tudo começa com a palavra e tudo termina com a palavra também. Porque está escrito que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, que esteja começando a sua vida espiritual com Deus, com Jesus, e você esteja sendo alcançado por essa palavra e abençoado, e a tua vida esteja começando ou recomeçando.
Você despertou para uma nova vida com Cristo, com Deus. Ele é o verbo. Verbo significa palavra. Ele é o princípio e o fim. Ele é a pedra angular. Ele também é a rocha inabalável. Então, se ele é o alfa ou ômega, princípio e fim, ele é a palavra, e tudo começou com a palavra também lá no princípio, porque está escrito que no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e por ele foram criadas todas as coisas. Então, você está em muito boa companhia, em ótimas mãos, ok? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.